Investidores, o Bitcoin está sendo cotado aos 59.350 dólares na abertura desta semana. E olha só, caras, ontem o Bitcoin deu uma agulhada aqui para a região dos 56.500 dólares por esse gráfico da Coinbase. E a gente tem uma configuração se formando aqui muito parecida com um cenário que nós já vimos acontecer lá em 2021. Nós estávamos em janeiro, nós estávamos em pleno bull market. Nessa mesma fase do ciclo foi quando as altcoins explodiram tudo, tá? E o Bitcoin naquela oportunidade realizou um movimento de correção após ter atingido os 42 mil dólares que se assemelha muito com esse movimento que está acontecendo nesta fase do ciclo, tá? Como a gente pode ver, ó, a gente tem aqui do lado direito 2021, do lado esquerdo agora, tá? O que está acontecendo já em 2024. E nesta fase do ciclo nós tivemos um primeiro movimento de impulso de baixa, representando uma correção de toda essa alta, certo? Isso aqui também aconteceu em janeiro de 2021. Depois nós tivemos aqui, ó, em 2024, um novo impulso de alta, tá vendo aqui, ó? O preço voltou se recuperando para cima. Isso também aconteceu naquela oportunidade, certo? Depois, o que nós tivemos foi uma correção para baixo novamente, o mercado voltou a cair. Ele voltou a cair em 2021 também. Depois ele voltou a se projetar para cima aqui em 2024. Ele chegou até a ter força para romper o topo anterior. Ele não conseguiu se consolidar acima do topo anterior, mas ele chegou a ensaiar um rompimento aqui. Isso nem chegou a acontecer lá em 2021, tá? Esse movimento acabou sendo mais fraco, a gente nem se aproximou do topo. Aí sim a gente teve um novo movimento para baixo, que foi uma lapada forte, né? E isso também aconteceu aqui. Essa primeira fase desse forte movimento levou o Bitcoin lá para os 59 mil dólares. Ele chegou até a se recuperar um pouco, e ele fez um novo movimento para baixo que levou ele, então, para essa mínima que a gente observou ali no gráfico ao vivo dos 56.500 dólares, né? Então, esse cenário aqui se assemelha muito com o que a gente viu aqui em 2021. O que precisaria para a gente ver, de fato, essa configuração, vamos dizer, se repetindo aqui? A gente precisa que o Bitcoin se recupere, já inicie um movimento de recuperação dessa queda de ontem, isso está acontecendo, o Bitcoin está se valorizando hoje, né? Mas a gente precisa que, no mínimo, o Bitcoin venha atingir aqui a região dos 59.600 dólares, né? E aí sim, se ocorrer um novo movimento de queda, essa mínima dos 56.500 precisa segurar o preço do Bitcoin. Foi isso que aconteceu aqui em 2021, porém aqui nós tínhamos o preço nos 29 mil dólares, né? Então, investidores, eu vejo aqui uma possibilidade real de que os 29 mil dólares de 2021 podem ser os 56 mil dólares de 2024, tá? Se de repente o Bitcoin testa novamente essa mínima que ele fez ontem, e consegue se sustentar com sucesso, a tendência é que ele ganhe força, assim como o Bitcoin fez também lá em 2021. E aí, meus amigos, foi história para contar. Aí foi nadar com tartaruga lá em Fernando de Noronha. É disso que a gente está falando. A gente está falando aqui de um movimento que vai transformar a vida de muita gente. E você precisa ser muito forte. Você precisa ter convicção do que você está fazendo e ser muito corajoso, porque mudar de vida não é algo que pessoas fracas conseguem, tá? Você precisa ser um cara muito resiliente para você mudar a sua realidade de vida, assim como eu mudei, que saí da roça lá no interior de São Paulo e vim ganhar a vida nos mercados, e hoje eu vivo a vida que eu sonhei, tá? Eu devo muito isso ao mercado financeiro, e eu acredito que você que ainda não viveu isso, se for forte, você vai conseguir também. E é por isso que eu tô aqui todo dia nesse canal, compartilhando com vocês as minhas análises, que foram as minhas análises que me levaram a mudar de vida. Eu acho que você pode também, cara. Só que você vai ter que ser corajoso, porque olha só, o mercado já chegou em um cenário de medo, tá vendo? E eu garanto para vocês que os melhores momentos para você aumentar a sua exposição no mercado são essas fases em que o mercado está com medo. O mercado pode até atingir aqui um nível de fear mais extremo, o extreme fear, o medo extremo. Pode acontecer. O Bitcoin pode romper aquela mínima dos 56.500 dólares? Pode até acontecer. Mas a pressão e o choque de oferta que já está acontecendo no Bitcoin é tão forte que o preço não vai resistir. Ele vai subir. E você precisa ser corajoso, porque agora é a hora de se expor. É quando o altcoin cai 50% que você tem que comprar altcoin. Se você for um investidor que só consegue se expor quando você vê candles verdes, quando você vê notícias positivas, cara, olha, os seus resultados serão muito aquém daqueles que você pode alcançar
se você for um investidor estratégico, que compra o medo dos outros. Eu falei para vocês em uma das últimas análises do canal, quando eu fui inexperiente, eu via investidores experientes ganhando dinheiro e nadando nas minhas lágrimas. Só que o cenário mudou. Hoje, eu vejo que para eu conseguir sucesso, eu tenho que nadar nas lágrimas dos outros. Infelizmente é assim. Então, quando o mercado está com medo, quando as sardinhas estão vendendo, nós estamos comprando friamente. É assim que funciona, certo? Então, seguiremos em frente. A gente já vai falar aqui desse cenário de preço no Bitcoin. Eu vou só deixar o convite para você que está chegando no canal pela primeira vez, se inscrever e ativar o sininho de notificações para que você possa seguir acompanhando a atualização do nosso conteúdo, tá? Por aqui eu compartilho análises de comportamento de preços, de fundamentos e de mercado de vários criptoativos. O Bitcoin é a peça principal aqui do nosso trabalho. Estou sempre trazendo aí vários fatos, dados, gráficos interessantes. Então, junte-se a nós, a gente está chegando em 19 mil inscritos. Logo, logo a gente vai bater 20 mil inscritos aqui no canal. Ajuda a gente a bater essa meta e tenha certeza, cara, de que as análises vão te ajudar bastante, certo? Vamos partir aqui para um giro de fatos e dados agora, investidores, antes da gente olhar o gráfico, para que a análise não fique muito longa também, né? Olha só o que aconteceu ontem, caras. Falamos do cenário dos juros ao dólar americano, né? Ontem nós tivemos a divulgação da manutenção dos juros nos patamares atuais por lá, só que o mais importante, isso já era esperado pelo mercado, o mais importante foi que o representante, o porta-voz do Fed, o Jerome Powell, esse senhorzinho aqui, disse que é improvável que o próximo movimento nas taxas seja um aumento. Isso porque já tinha muita gente no mercado falando que as taxas poderiam até voltar a subir, porque a inflação por lá parou de cair, enfim. Um mau humor começou a se formar em torno desse tema, e pelo menos em relação a novas altas, ele foi lá e deu uma acalmada nos ânimos do mercado. Isso já foi o suficiente para trazer altas hoje. Ontem a gente teve um mercado estável, hoje a gente já está tendo altas no S&P, altas do Bitcoin e outros mercados também, e a gente vai continuar monitorando o fator juros ao dólar aqui no canal. Por enquanto, as expectativas de cortes, que é o que mais nos interessa, investidores, parece que vai ficar lá para o último trimestre do ano, tá? De setembro a dezembro. E isso é ruim, Adriano? Não, isso é ruim para quem tem pressa, tá? Quem tá tranquilo e que tá convicto do que tá fazendo, eu acho que isso pode ser fantástico, isso pode ser o alinhamento dos astros que o Bitcoin precisa, né? As taxas começarem a cair em uma fase do ciclo que historicamente o Bitcoin começa a subir muito, né? Então, seguimos com a confiança lá em cima, independente de pessimismo, de quem tá pessimista, de quem tá falando aí que o Bitcoin vai a 20 mil dólares. A gente lê esses comentários e, enfim, respeitamos a visão dessas pessoas, mas acredito que ainda esse ano esses comentários vão envelhecer muito mal. E olha só, eu tenho mais convicção quando a gente tem um cenário de queda, que é um bom momento para comprar, quando a gente vê o perfil de quem está vendendo, né? Olha só esse indicador mostrando para a gente, investidores, que desde lá dos 62, 63 mil dólares, quem mais vendeu Bitcoin foram investidores que estavam com um saldo negativo. Os caras já estavam no prejuízo, um prejuízo até então não realizado, os caras foram lá e realizaram o prejuízo. É mole? A gente pode ver pelas barrinhas roxas aqui, ó, as maiores vendas de toda essa fase corretiva, tá vendo? Toda essa fase corretiva aqui, as maiores barrinhas são de investidores que estavam no negativo, ou seja, são caras que, pelo amor de Deus, a gente fala disso aqui todo dia no canal, os caras não entenderam os fundamentos do Bitcoin, e eles não entenderam os fatores que vão levar o Bitcoin lá para cima dos 100 mil dólares, 150 mil dólares. Eles se assustam e vendem, e o mercado vai rir da cara deles, chamando eles de panic sellers. Infelizmente é isso que vai acontecer. Não seja esse cara. E esse indicador também traz pra gente uma visão bastante interessante. Ele é o MVRV. Dos indicadores on-chain, ele é um dos mais amplamente utilizados, tá, investidores? Ele faz uma equação entre o market value, né, o valor de mercado do Bitcoin, e o realized value, que é o valor realizado, que é basicamente assim, o preço médio de todos os Bitcoins, considerando o preço da última movimentação deles. Isso é possível ser conferido lá na blockchain, é tranquilo, tá lá. As casas de análise on-chain vão lá, pegam o preço de movimentação daquele Bitcoin naquela data, e aí eles compilam todas as movimentações que acontecem e eles determinam um preço médio, certo? Esse é o realized value. E olha só, quando a gente considera uma razão levando para esse indicador somente a oscilação dos últimos 30 dias, das últimas 3 vezes que
o MVRV Ratio atingiu um patamar abaixo de 9%, a gente viu o Bitcoin, olha só, nessa primeira oportunidade, o Bitcoin chegou a subir 64%, a gente teve 64% de alta no Bitcoin. Nessa oportunidade, mais 63% de alta. Nessa oportunidade aqui, 99% de alta, e nós estamos aqui, com 11%. O que vocês acham que vai acontecer de médio para longo prazo com esse gráfico aqui? A tendência está indicando o quê? Que é um excelente momento para você se expor em Bitcoin, certo? Então, é o que eu tô falando. Corajosos são os que vão fazer resultado. Quem tem medo vai pagar mais caro. Essa é a dura realidade do mercado de ativos de risco, tá? E aí, o Bitcoin segue ainda tentando uma recuperação dessa mínima que ele fez ontem. O Bitcoin, por enquanto, acumula uma queda nessa fase do ciclo na casa dos 23%. A gente vai até atualizar aqui agora. Ó, é 23,4, né? Vamos colocar aqui, ó, 23,4. Tivemos uma atualização nesse patamar de queda, tá? Por enquanto, então, a maior queda do ciclo de alta, né? E a tendência é essa mesmo. Isso aqui não é para assustar, não, tá? A tendência é essa. A tendência é quanto mais o preço subir, maiores as quedas podem ser, né? Então, quanto a isso, tá tranquilo, né? 22%, 21%, 21%, 23%, nós estamos dentro de uma média ali, né? E nessas correções o Bitcoin não tem se afastado muito da média de 100, tá vendo? Olha lá. Ele fica próximo ali da média de 100. Ele não se afasta muito, por enquanto, ele não se afastou, né? Isso seria um ótimo cenário, uma recuperação para o Bitcoin sem se afastar da média de 100 dias, que está ultra bullish, totalmente incursionada para cima. 1,83% de alta nesse momento, né? E nós temos muitos suportes para baixo, tá, investidores? Um que eu considero muito relevante é aqui, ó, o Bull Market Support Band, tá? Se o Bitcoin se projetar para baixo desse Bull Market Support Band, pode ser agulhadas ou um período muito curto que ele vai passar abaixo ali dessa faixa entre 54 e 55 mil dólares, tá? Então, isso aqui é a oportunidade do ano, caras. Em janeiro, que as coisas estavam explodindo, a gente já teve um último trimestre do ano explosivo, os preços foram lá em cima, tinha um monte de gente falando, eu queria uma oportunidade, Só que, brother, a oportunidade em mercados ativos de risco, elas não chegam e te entregam flores e falam, venha, elas não fazem a dança da odalisca pra você, ela vem te dar um socão na sua cara e falar, tá, e o que você queria, mano, vai ter coragem? É assim, infelizmente. Então você precisa assimilar esses golpes e se expor se você quiser ter sucesso. Mas eu acredito, investidores, que nós estamos vivendo... Eu tô até empolgado. Nós estamos vivendo uma oportunidade única nesse semestre, caras. E quem tiver medo não vai ter os melhores resultados quando o Bitcoin voltar a se recuperar. Ó, isso aqui parece uma bandeira, tá? Uma formação de uma bandeira de alta, que em algum momento, eu não vou falar quando porque eu não sei, tá? Tem que ter humildade perante a incerteza, mas em algum momento isso aqui vai romper para cima, vai levar o Bitcoin lá para os 100 mil dólares, o Bitcoin vai corrigir de novo, vão falar que morreu, vão falar que é topo de ciclo, depois o Bitcoin vai se recuperar, a galera vai ficar com medo, não vai aumentar a exposição, vão fazer besteira, vão zerar as posições e o Bitcoin vai lá para 150 mil dólares. Pode ser que passe um pouco, corrija ou não, mas depois pode até, quem sabe, chegar nos 200 mil dólares e o emocional dos investidores vai ser sempre assim. Subiu, euforia, caiu, medo, só que o investidor safo, inteligente, de sucesso, vencedor, que vence o mercado, como falei, ele entra em cena na hora que o mercado está com medo e nós estamos passando por essa fase, tá bom? Então, sejam estratégicos e a gente vai conseguir fazer excelentes resultados e vamos nadar com tartarugas lá em Fernando de Noronha novamente. Dessa vez, talvez eu faça isso até mesmo na Indonésia, mas esse é um assunto para um próximo episódio. Seguimos em frente então, investidores. Se gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscreve aí para você seguir acompanhando o nosso conteúdo. Forte abraço a todos e até a próxima. Investidores, as criptos do relatório Smart vêm tendo uma performance fantástica, mas ainda tem muito potencial para ser capturado pelos nossos portfólios. E para trazer mais assimetria, agora nós temos o Mega Gemas. E além disso, todo mundo que compra o relatório recebe um e-book completo de bônus. Com esses materiais, com certeza você vai conseguir fazer ótimos resultados nesse mercado e se tornar um investidor de alto nível. Recomendo fortemente que você acesse o link da descrição aí agora para conhecer esse trabalho.